Cara, 99% dos negócios digitais que estão sendo criados com inteligência artificial agora vão falhar. E eu vou te provar o porquê. Eu mesmo caí nessa armadilha depois de 14 anos de experiência com negócios digitais, estou nesse mercado desde 2012. Eu ainda assim caí nessa armadilha. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar o que uma única palavra faz mudar tudo e te tirar desses 99% que querem criar um novo negócio digital utilizando IA e te coloca no 1% que de fato vai ter sucesso com isso. A grande verdade é que a inteligência artificial, ela derrubou completamente a barreira para se criar novos produtos. Então a barreira ela ficou ainda mais baixa. Então tem muita gente com grande potencial que tinha ideias de produtos novos, tanto infoprodutos, SaaS, aplicativos, que estão conseguindo tirar essas ideias do papel e transformar elas em produto usando, sei lá, ferramentas como até mesmo o ChatGPT, né, que nem é a melhor para fazer isso, mas usando o Claude Code, o Codex, usando o Lovable, seja lá qual ferramenta for. Então, a barreira inicial para se criar um novo produto, ela diminuiu absurdamente muito, tá? E quando isso acontece, e quando tem muita gente criando produtos dentro de um mercado específico, o que acaba acontecendo com esse mercado é que esse mercado ele vai se sofisticando. Existe um livro chamado Breakthrough Advertising, que ele é quase uma bíblia para quem vive do digital, né, de negócios digitais, de um dos maiores copywriters que já existiu, que é o Eugene Schwartz. Cara, esse livro, se não me engano, é de 1984, é muito antigo, ele realmente é uma bíblia de copywriting, de fazer propagandas, anúncios que são extremamente persuasivos. E ele fala de 5 níveis de sofisticação que acontecem em todo o mercado, com todo mundo, com todo tipo de negócio que quer criar produtos novos. O primeiro nível de sofisticação que acontece em todo o mercado, então o nível 1, é o mercado, é quando você é pioneiro neste mercado. O que acontece nesse nível de sofisticação? É quando não tem ninguém falando ou entregando um determinado produto para algum mercado e você está sozinho nele. Então, qualquer produto que você lance para esse mercado com uma solução específica para esse mercado vai vender muito bem. Eu vou te dar um exemplo. Pensa no mercado de anúncios do Facebook. Quando esse mercado ele foi criado, quando saiu, né, surgiram os anúncios de Facebook, as pessoas que começaram a educar esse mercado e ensinar esse mercado, bastava elas falarem, aprenda anúncios no Facebook, para elas conseguirem vender absurdamente. Agora, hoje, né, tente fazer isso para você ver. Tente vender algum produto no mercado aqui de gestão de tráfego, né, principalmente anúncios de Meta Ads, falando vem aprender anúncios no Facebook comigo. Cara, chances são que você não vai conseguir atrair a atenção das pessoas. Por quê? Porque esse mercado ele já se sofisticou a ponto de quando você não é pioneiro nele, você precisa de promessas maiores para você conseguir atrair a atenção das pessoas, para você conseguir gerar a uma palavrinha que eu vou entrar muito em detalhe nisso daqui a pouco com você, demanda nesse mercado. Então esse é o primeiro nível de sofisticação. O segundo nível de sofisticação é o seguinte, é a promessa amplificada. Então, quando você precisa, né, fazer promessas amplificadas. O que significa fazer uma promessa amplificada? Vamos pegar esse mesmo mercado aqui de anúncios no Facebook, né? Quando ele surgiu. Então, quando mais pessoas começaram a aparecer nesse mercado e ensinar como fazer anúncios no Facebook, as pessoas precisaram sofisticar um pouco a promessa que elas fazem para as pessoas para atrair a atenção delas. Então, começou a surgir anúncios como fature 10 mil reais em 30 dias, por exemplo, em 30 dias. Vamos pegar, sei lá, o mercado de emagrecimento, né? Emagreça
4 quilos em 7 dias. Então começaram a surgir promessas mais específicas e mais amplificadas, né? Aqui nesse caso, ó, 10K em 30 dias com anúncios no Facebook. Eu lembro, inclusive, existia um produto, né? Nessa época começaram a surgir os anúncios de Facebook, se eu não me engano, lá próximo de 2012, 2013, mais ou menos, que tinha um produto da Chris Franklin com o Romualdo, se eu não me engano, que a promessa desse produto era como ter 10 mil fãs na fanpage do Facebook, né? Então você fazia anúncios para atrair 10 mil fãs na sua fanpage do Facebook, né? Hoje ninguém mais usa fanpage, mas essa era a promessa, era uma promessa amplificada. Então começaram, por exemplo, aprenda a criar uma fanpage no Facebook para ir para uma promessa amplificada de atrair 10 mil fãs para sua fanpage do Facebook em 30 dias, por exemplo. Então esse é o segundo nível de sofisticação do mercado. Conforme vão surgindo novos entrantes no mercado, você precisa ir evoluindo. Qual é o próximo nível de sofisticação? O terceiro nível de sofisticação é o nível de mecanismo único. O que é o mecanismo único? Basicamente, quando você precisa mostrar que o seu produto tem algo de diferente que vai fazer com que a pessoa atinja aquele objetivo, atinja aquela promessa que você está colocando para o mercado, aquele grande benefício, aquela grande transformação que o seu produto ele tem. Vou te dar alguns exemplos. Vamos continuar aqui no mercado de anúncios no Facebook, né? Então, um grande exemplo aqui de mecanismo único seria consiga, sei lá, fazer anúncios altamente persuasivos com o método loop de atenção, sei lá, alguma coisa assim. Então, você vai começar a colocar, e aí aqui o melhor possível seria com promessa amplificada, né? Então, imagina que 10 mil em 30 dias, por quê? Porque o nosso método loop de atenção te entrega isso. É quando o seu produto ele tem algo único e que ninguém no mercado consegue replicar. Então, vamos pegar o exemplo de outro mercado aqui, por exemplo, a Air Fryer, né? Quando a Air Fryer surgiu no mercado, ela mostrava, ó, você vai conseguir fritar alimentos sem usar gordura. E por que você vai conseguir fritar alimentos sem usar gordura? Por causa do nosso mecanismo do Rapid Air, né? Se não me engano, é alguma coisa assim, né? Então, o Rapid Air é o mecanismo, nosso mecanismo único, a nossa funcionalidade única que ninguém no mercado tem e que faz com que o nosso produto seja o único que consiga te entregar uma crocância, o mesmo sabor de um alimento frito na gordura, mas somente sem utilizar gordura. Então, quando você vai para esse terceiro nível, que é o nível do mecanismo único, o terceiro nível de sofisticação, você precisa utilizar mecanismo único para atrair a atenção do mercado. Próximo nível de sofisticação. Próximo nível de sofisticação, ele leva em consideração a mesma lógica do nível 1 e nível 2, tá? Que aqui é o mecanismo amplificado. O que significa o mecanismo amplificado? Quando há muitos outros entrantes, né, ou players desse mercado que você está inserido, que você está lançando produto, começa a lançar produtos também com um mecanismo único deles, você precisa mostrar o porquê o seu mecanismo único é o que vai entregar resultado mais rápido para ele. Então, por exemplo, vamos pegar o próprio exemplo ali da Air Fryer, né? Então, o mecanismo Rapid Air é o único que entrega a mesma crocância do alimento de frito no óleo, por exemplo. Então, isso daqui é um tipo de mecanismo único amplificado. Então, não é só um mecanismo único, agora é um mecanismo único que tem algo de diferente de todos os outros mecanismos e todos os outros produtos que também utilizam mecanismo único no mercado. E aí a gente vai para o próximo nível. E o próximo nível é o nível da identificação. Aliás, né, é o nível 5 de sofisticação e que você resolve esse nível 5, você atrai, quando esse mercado se sofistica muito, você atrai
as pessoas desse mercado com identificação. O que significa identificação? Pensa em grandes marcas. Por que grandes marcas contratam pessoas famosas para atuarem em propagandas, em comercial por elas? Porque as pessoas acabam se identificando aquele famoso que usa aquele produto, então logo aquele produto deve ser muito bom porque aquela pessoa utiliza aquele produto. Então ela gera uma identificação. Por exemplo, o Neymar fazendo propaganda do tênis pé. Então, o Neymar usa tênis pé, então eu vou usar tênis pé porque é o Neymar usando e eu tenho identificação com o Neymar, ou coisas do tipo. Então, aqui é onde a gente começa a colocar níveis de autoridade, celebridade, influência e assim por diante. Então, conforme você vai subindo níveis de sofisticação do 1 ao 5, você precisa também sofisticar sua mensagem de vendas. E o último nível de sofisticação é o nível de identificação. Então perceba o seguinte, quando você chega em um mercado que está altamente sofisticado, você precisa subir a forma com a qual você entrega a sua mensagem para você conseguir fazer com que seu produto venda mais. E por que eu disse lá no começo do vídeo aqui que 99% das pessoas vão falhar quando elas começarem a criar produtos digitais, negócios digitais com inteligência artificial? Porque, de novo, a barreira para se criar um produto, ela está ficando cada vez mais baixa. Ou seja, se a barreira é cada vez mais baixa, é a famosa oferta e demanda. Você vai acabar tendo cada vez mais oferta para uma mesma demanda que é limitada, para um mesmo número de pessoas que existem naquele mercado. E quando você tem muita oferta para um mesmo número de demanda, cada vez mais o nível de sofisticação desse mercado ele vai subindo. E aí, quem são as pessoas que vão conseguir de fato ter sucesso com produtos criados com inteligência artificial? Primeiro, número 1, as pessoas que entenderem isso daqui, tiverem muito claro esse fundamento aqui do nível de sofisticação de mercado e souberem trabalhar um grande elemento, que é o elemento da demanda. Então, quando você sabe trabalhar e você sabe gerar demanda para o seu produto usando esses fundamentos aqui, você acaba sucedendo muito bem. E algumas vezes, não importa o que você faça, muitas vezes, sabe aquele produto que você tem uma ideia genial e que você com certeza absoluta sabe que aquele produto ele vai dar certo, então é um produto ultra novo e que vai revolucionar o mercado. Chances são que esse produto vai falhar. Inclusive eu tive uma grande falha que foi através de um SaaS que eu lancei recentemente, o GoBilly, e cara, coloquei muita gente na página de vendas, coloquei gente usando o produto e pasme, as pessoas não usaram o produto. Era um excelente produto, um produto que eu sabia que as pessoas tinham uma determinada dor, mas a demanda ela não estava ali. A demanda, as pessoas não estavam, número 1, preparadas para usar aquele produto, e número 2, elas não precisavam daquele produto de fato, né? Quando eu coloquei ele no mercado. E eu passei 18 meses desenvolvendo esse produto. Foram 18 meses em vão. E, cara, eu compartilhei isso, inclusive, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu compartilhei isso, inclusive, em uma publicação lá no meu Substack. Inclusive, vou deixar aqui o link na descrição para você se inscrever no meu Substack e receber as minhas newsletters, onde eu compartilho o que eu estou fazendo dos meus negócios usando inteligência artificial, com marketing digital, para crescer os meus negócios digitais, com mais de 14 anos de experiência. Mas o grande lance aqui, que eu quero que você entenda, é que você precisa aprender isso daqui, esses fundamentos, e aprender a gerar demanda se você quer estar dentro do 1% das pessoas que de fato não vão falhar criando produtos, criando negócios digitais com inteligência artificial.
Então você quer estar dentro do 1% que de fato vão ser bem-sucedidos com isso? Gere demanda primeiro e aí depois você pensa no produto. Ou então encontre demanda primeiro e depois você pensa no produto. E saiba trabalhar essa demanda analisando em que nível de sofisticação esse mercado em que o produto que você quer lançar ele está. E como eu disse, eu compartilhei a minha história de 18 meses que eu passei construindo um SaaS com inteligência artificial e que não vendeu absolutamente nada. E eu vou deixar esse vídeo aqui para você ir lá assistir. Então, clica aí, vai lá e veja esse vídeo que eu compartilho toda essa história e te falo por que ele falhou. Vai lá.